olhar um pouco de uma forma meio torta, né? Mas hoje o nosso grande objetivo aqui dentro é a gente trazer mais uma tese, como eu sempre tenho comentado com todo mundo que participa aqui com a gente, esse momento, esse ritual que a gente tem semanal, ele acontece justamente com um grande objetivo, que é transformar esse nosso processo em um momento de pensar, né? Hoje a gente tem, com o advento da IA, muita gente fazendo muita coisa, mas sem o que a gente chama aqui dentro de intencionalidade, sem ter uma certa intenção dentro daquilo que nós estamos fazendo. Então, como havia comentado com vocês lá no grupo, hoje o nosso grande objetivo aqui é, de fato, a gente falar sobre apresentações, né? Então, como que a gente pode criar modelos de apresentações onde esses modelos eles possam transformar aí em uma conversão bastante importante para nós. Então, acho que o primeiro ponto, né, é que a gente tem que pensar que uma apresentação, seja ela de um produto, seja ela de um serviço, seja ela de um serviço produtizado, ela precisa trabalhar num formato de uma engrenagem, né? Então, existe ali uma composição que a gente faz, né? E essa composição, ela geralmente traz um objetivo. Mas existe um ponto que geralmente se erra muito quando está construindo ali uma apresentação de um produto, de um serviço, né? É tentar transformar aquela apresentação em uma única apresentação, né? Então, se você aí é do mercado de tecnologia, tentar fazer com que a apresentação de um investidor seja a mesma apresentação de um cliente final, né? Se você é do serviço produtizado, é tentar fazer com que a apresentação de um parceiro, ela seja a mesma apresentação para um cliente que vai comprar o teu serviço ali dentro, né? Então, existe, de fato, esse mito do mercado que a gente precisa de uma apresentação que mostra todo o negócio, que resume todo o negócio, e o que acontece na prática é que a gente vai tentar muito mais ali dar uma carteirada ou impressionar do que, de fato, explicar o que a gente faz, né? E a consequência drástica que a gente tem aqui dentro é justamente quando a atenção ela é dispersada, né? Se é uma atenção dissipada, e eu sempre costumo dizer para os meus clientes aqui dentro do escritório que após uma apresentação, o pior feedback que você pode receber é quando alguém vira para você e diz assim, interessante. Porque o interessante, ele nem entendeu o teu produto exatamente, ele também ficou, às vezes, com vergonha de tirar uma dúvida com você, mas ele também não vai ter nenhum tipo de reação, que ele não vai andar, né? Então, eu sempre costumo trazer para os clientes aqui dentro do escritório 5 formatos de alertas vermelhos que geralmente se tem na hora que você está construindo uma apresentação, né? Ter uma apresentação única, esse é um grande problema. Michael, aqui dentro do escritório a gente só tem uma apresentação, então a gente usa essa apresentação para tudo, desde o parceiro ao cliente final e assim por diante. Então, esse é um primeiro grande problema de quem, de fato, está criando aí as suas apresentações. Então, ter uma apresentação única realmente acaba gerando um grave problema, né? Então, não entender o estágio do cliente, né? É bem importante que no momento da sua apresentação, né, que você está ali apresentando o teu produto ou o teu serviço, você entender o estágio que o teu cliente está. Então, qual o estágio que o meu cliente está de fato, né? Ele está no estágio da curiosidade, ele está pronto para comprar, ele não está pronto para comprar e assim sucessivamente, né? A gente geralmente trazer o preço na hora errada, né? Tem muita gente que vai falar de números financeiros no momento que não deveria ser falado. Então, entender esse time aí, ele é muito importante.
E, de fato, mais uma vez, é a arquitetura, né? Não tem um produto muito bem arquitetado, não está claro para o cliente, ele não entende muito bem o que está acontecendo ali dentro. Então, a gente precisa ter a clareza daquela apresentação. Você está fazendo uma apresentação para converter o teu cliente, ele é uma apresentação focada em venda, ela vai ter uma estrutura. É uma apresentação mais corporativa, mais institucionalizada, ela passa a ter ali uma outra estrutura. Tá? Dentro disso, o que é muito importante é a gente entender na hora que nós estamos construindo, seja lá o seu sales deck, teu pedido de venda, sua apresentação corporativa, é você entender qual tipo de apresentação você está criando. Eu estou criando uma apresentação com foco e um apelo comercial, então o objetivo dela é gerar conversão, e aí existe uma estrutura para esse modelo, ou de fato eu estou criando uma apresentação que a ideia dela é gerar valor, ela é institucional. Eu estou ali muito mais para mostrar a minha estrutura de negócio, a minha robustez de negócio, a minha robustez de produto, do que de fato gerar uma venda ali naquele momento. Né? Então a gente precisa ter muito claro qual é o formato de apresentação existente. E sim, todo o negócio vai precisar de ter essas variações. Por quê? Porque vocês vão entender que quando a gente cria uma apresentação com um foco em converter, ela tem uma estrutura. Quando a gente está criando uma apresentação com um foco muito mais em construir ali um modelo de parceria, a gente está muito mais em construir valor sobre o negócio de uma forma geral, que ela é uma ideia muito mais institucionalizada, a gente passa a ter, então, um outro modelo de apresentação. Bom, dito tudo isso, né, existe um ponto muito importante que são essas lógicas, né? Então, quando que a gente usa, por exemplo, uma apresentação de um viés estritamente comercial? Quando eu tenho um cliente que ele quer saber a solução, que ele quer saber o tipo de problema que eu estou resolvendo, que ele tem interesse em me comprar, né? Quando que a gente usa uma apresentação mais institucionalizada, né? É quando, de fato, você vai falar ali de uma forma institucional, você está num evento mais institucional, onde você vai falar muito mais sobre o teu propósito de negócio, tua visão de negócio, tua estrutura de negócio. Então, você usa algo um pouco mais institucionalizada, né? Então, Michael, mas qual que é a diferença na prática de uma para outra? Você vai perceber que, por exemplo, ao longo do nosso processo, uma apresentação comercial, ela jamais você vai falar ali de um histórico filosófico da empresa, de uma visão de longo prazo da empresa. Por quê? Porque não é o objetivo daquela apresentação, né? Como, por exemplo, numa apresentação mais institucionalizada, né? Você não vai falar de preço, de proposta técnica, de escopo detalhado, pelo contrário, você vai falar de propósito da empresa, de histórico da empresa, de uma visão de longo prazo dessa empresa e assim por diante. Tá? Quando eu estou numa apresentação que ela tem um viés comercial, o que se espera dela? Né? Se espera que o cliente ele sabe o que está comprando e como que ele avança. Então, quando você vai construir uma apresentação que o seu objetivo é vender, o cliente tem que estar muito claro, a pessoa que está te ouvindo nessa apresentação, ela tem que ter uma clareza que é o seguinte, olha, o que eu estou comprando? E como que eu faço para avançar para os meus próximos estágios? Assim como se você está fazendo uma apresentação institucionalizada, né, o objetivo dela é que, ao sair dali, né, as pessoas possam olhar para o teu negócio e ter uma certa admiração sobre ele, porque você gerou um valor no negócio em si, de uma forma geral. Então, perceba que é muito importante, no momento que a gente está criando uma apresentação, isso está muito bem organizado e muito bem estruturado no nosso dia a dia. Bom, então vamos lá. Vamos então aqui olhar para os 8 passos que uma apresentação comercial ela tem, né? Uma apresentação comercial ela é quase que um processo de uma escalada, né? A gente tem aqui uma escalada aqui dentro. Ela tem um formato, um modelo onde a gente pode escalar essas perspectivas de uma forma geral.
Então, a primeira pergunta que essa apresentação ela precisa resolver é o que e para quem. O que é o meu produto e para quem que ele é? Isso é uma primeira pergunta que essa apresentação ela precisa responder. A segunda pergunta que a gente precisa responder é como eu resolvo isso hoje e por que está ruim. Então, se eu identifico o para quem, qual é o problema que eu estou resolvendo e como que eu resolvo isso agora? Se esse cara compra esse produto ou se ele compra esse serviço que você está se propondo, como que isso vai ser resolvido daqui para frente? Isso precisa estar muito claro. O terceiro ponto que vai precisar estar muito claro dentro dessa estrutura de apresentação é como que isso funciona na prática. Então, beleza, eu entendi o conceito do teu produto, do teu serviço, eu entendi que eu preciso disso nesse momento, eu entendi que por eu não ter esse produto, é por isso que talvez o meu negócio ele esteja ruim. Então, o sujeito já entendeu tudo isso, né? Agora, de forma prática, como que isso acontece? Como que isso funciona? Quais são os passos existentes ali dentro? E aqui é um momento muito delicado, que geralmente muita gente perde esse possível lead, prospect, ou alguém que está interessado em comprar o teu produto, o teu serviço, porque ele não sabe explicar de forma prática o passo a passo. A gente já teve aulas aqui na comunidade, tá? Explicando sobre jornada de cliente. Nesse momento aqui, precisa estar muito claro para o cliente o passo a passo que ele vai passar dentro do teu negócio, qual é a jornada que ele vai percorrer ali dentro, tá? E o que é importante, tá? Além disso tudo, precisa estar muito claro o quarto passo, que é o entregável. Então, por exemplo, você tem lá um escritório de arquitetura que está fazendo um processo de venda, né? E aí o cliente ele vira lá e você fala, nossa, porque a gente vai conseguir construir espaços que são agradáveis, onde vai aumentar a produtividade do teu time e assim por diante. Perfeito. O cliente comprou essa ideia. Tá, no fim do dia, o que você entrega? Você vai entregar um arquivo em PDF para esse cara que vai ter todas as plantas. Você vai entregar ali um mockup 3D, onde ele vai conseguir ter uma visão clara do que seria a reforma que ele está pretendendo naquele espaço. Aqui precisa estar muito claro o que de tangível o teu cliente recebe. E mais uma vez, o passo 3 e o passo 4, no momento de uma apresentação comercial, ele passa a ser muito importante, porque isso daqui define de forma racional se o sujeito ele vai comprar de você ou não. Então, ele vai entender o seguinte, tá, tudo bem, você prendeu minha atenção, eu tenho esses problemas todos que você está me dizendo, então, como que isso vai acontecer na prática? Então, ele quer entender na prática qual que é a jornada que ele tem ali dentro e o que ele vai receber. Ele vai receber um arquivo em PDF, ele vai receber simplesmente um e-mail, o que ele vai receber no fim do dia? E isso vale, inclusive, para produtos de tecnologia. Eu vejo muita gente desenvolvendo produto de tecnologia que isso não é claro. O cara assina lá um SaaS, mas no fim do dia é tipo, cara, o que ele vai receber? Ele vai conseguir importar um PDF lá de dentro? Ele vai conseguir compartilhar alguma coisa ali? Enfim, isso precisa estar muito claro, né? E precisa estar muito claro para a gente, que a gente chama de vale da ansiedade. O vale da ansiedade são geralmente os primeiros 30 dias de fechamento de contrato. Esses primeiros 30 dias, geralmente o cliente ele está ali naquele nível eufórico, onde ele fechou com você, as esperanças dele foi renovada ali dentro daquele processo, ele agora entende que você vai fazer uma entrega significativa para ele, e aí a pergunta desse cliente, ele vai começar a elevar um nível de expectativa ali dentro. O que você tem que ter claro enquanto operação? Você tem que ter muito claro que assim, cara, o que eu vou entregar para esse cara em 30 dias? Os meus primeiros marcos dos meus primeiros 30 dias.
Se isso não é muito claro para você, se na hora que você estruturou o seu produto, isso não está muito claro, o que você vai começar, o que vai começar a acontecer? Você vai começar a receber uma chuva de gente batendo na tua porta, dizendo, pô, eu fechei com você, mas você não me entregou nada, não sei o que e tal. Então, ou seja, isso precisa estar muito claro para o teu cliente quais são as primeiras entregas que ele vai receber. Olha, você fechou o contrato comigo hoje, a gente assinou o contrato, vamos imaginar ali que ele fez o pagamento, então nos primeiros 15 dias você vai receber esse tipo de material, depois dos 20 dias, 30, 60, 90 e assim por diante. Então você precisa estar muito claro esse processo de entrega e principalmente o time dessas entregas, né? Quando você está explicando para o teu cliente, nos primeiros 30 dias, quando ele vai receber, qual é o próximo ponto dele, né? Ele quer saber o seguinte, quem já usou isso? Tem gente que comprou esse produto, esse serviço? Ou seja, ele vai precisar de um processo de identificação. A gente sempre vai procurar um processo de validação social. Isso eu comentei com vocês aqui, que das minhas formações é design. E um dos pontos que a gente mais estuda dentro de design é o processo de validação humana ali dentro, né? Então, o ser humano, ele sempre vai precisar de validar isso de alguma forma. E validar isso de alguma forma, ele entendeu o seguinte, cara, mais gente que tinha o mesmo problema que eu também faz uso disso. Também tem todos esses problemas que um dia eu tive. Então, ou seja, ele precisa entender que ele não é o único cara no mundo que tem esse problema. Ele vai olhar e dizer o seguinte, ufa, graças a Deus eu não sou o único cara que tem esse problema. E aí, por último, a gente vem com o preço, né? Então, quanto custa todo aquele entregável que você está fazendo, que você está se propondo a fazer para aquele cliente, né? Como que isso custa? Qual é o preço? Porque entenda que do passo 6 ao passo 1, tá? Você está gerando valor. Você está mostrando para ele o seguinte, ó, você tem esse problema, eu consigo resolver esse problema desse jeito, neste time. Ponto. Agora, tudo isso daqui vai te custar X reais. E aí você mostra preço. Depois que você mostrou preço, você tem que dar um norte para o teu cliente. Então você vai ter que dizer para ele o seguinte, tá, eu te mostrei meu preço, né? Eu te mostrei quanto custa, eu te mostrei como que eu faço, e agora? Você tem que direcionar ele. Então, eu vou aguardar uma resposta sua daqui a 60 dias, daqui a 30 dias? Não, essa resposta precisa ser dada agora, nesse momento. Não, não precisa ser dada nesse momento. Ou seja, você precisa direcionar esse sujeito para que ele possa tomar todas essas decisões importantes. Então, turma, esse é um dos passos, né? Esse é um dos modelos de estruturas que a gente tem na hora que nós estamos construindo uma apresentação comercial aqui dentro do escritório. E um ponto muito importante é que nenhum desses passos eles podem ser ignorados, tá? Então, pular um desses passos aqui, você afeta na confiança do sujeito. Ele vai olhar meio torto, assim, pô, legal, mas para mim não está claro o que eu vou receber nos primeiros 30 dias, mas também não está claro como que isso funciona, não está claro se tem alguém usando e assim por diante, certo? Então, esses são os pontos bem importantes que a gente tem ali dentro. Porém, todavia, quando a gente fala de um modelo institucional, as coisas mudam completamente. Então, aqui no modelo institucional, tá, eu estou muito mais mostrando para esse cara a minha visão de futuro enquanto empresa do que eu estou simplesmente querendo vender aqui dentro. Então, é muito mais eu demonstrando a minha tese, aquilo que eu acredito, a minha crença mercadológica, tá? Do que eu simplesmente convencendo ele de comprar alguma coisa. Porque pode ser que no modelo institucional, o sujeito não cumpre nada de você, ele simplesmente, às vezes, aumenta a admiração. E aqui, a gente tem 6 passos muito importantes para fazer esse processo, certo? Então, a gente tem 6 passos aqui, onde a gente simplesmente vai vender aqui dentro a nossa tese,
a nossa ideia enquanto negócio, né? O primeiro passo é a gente mostrar para todo mundo, tá? Qual é a lacuna mercadológica que nós estamos ocupando enquanto negócio. Então, o primeiro passo e o mais importante, a primeira camada, é mostrar para as pessoas que assim, ó, por que o meu negócio existe? Qual é a lacuna mercadológica que eu estou ocupando? Já viu aquela tese de que não existe espaço vazio, certo? Então aqui eu estou demonstrando que é o seguinte, olha, existe um espaço, mas eu estou ocupando ele. Mas eu preciso ter claro qual é esse espaço que eu estou ocupando, qual é a falha mercadológica que eu, como empresa, identifiquei e que eu decidi resolver. Eu sempre costumo dizer aqui nas nossas aulas que é o seguinte: o empreendedor, ele empreende por uma razão muito específica. Por quê? Porque ele escolheu resolver um problema que nem era dele. Então aqui eu mostro muito bem o problema que existe. O segundo passo, né, a segunda camada ali dentro, é eu explicar o porquê que o mercado ainda não conseguiu resolver isso. Então, se existe esse problema, certo? Poxa, por que o mercado não resolveu isso? Qual que é o motivo? Porque isso daqui precisaria de uma estrutura específica? Isso daqui precisaria de uma característica específica? Isso aqui precisaria de gente específica para resolver esse problema? Isso aqui precisaria de muito dinheiro para resolver esse problema? Qual que é a razão de o porquê que o mercado não resolveu? E isso precisa estar muito claro, porque aquela ideia de que você acordou pela manhã e descobriu um problema existente no mercado e você é um gênio porque você descobriu esse problema, isso é uma falácia mercadológica. Todos os problemas existentes hoje, mercadologicamente, que não são resolvidos, existe um motivo. Cara, por que ninguém quis resolver esse problema? Ah, porque a margem é muito apertada? Ah, porque tem que criar um modelo de estrutura de negócio que as pessoas não estão dispostas. Ah, porque esse aqui leva muito tempo para dar resultado. Ah, não, porque esse aqui tem um risco muito alto. Então precisa ficar muito claro, certo? Poxa, por que o mercado ainda não quis resolver isso? Tá? E a resposta não é aquela de, não, porque o mercado não enxergou esse problema. Não, não existe isso. O mercado muito provavelmente enxergou, ele só fez uma opção de não resolver. E por que a gente está resolvendo esse problema, certo? Dentro disso, né, a gente vem com uma terceira camada, que é explicar por que a gente acredita que aquele problema que o mercado não resolveu, que eu sei o motivo de por que ele não resolveu, eu devo ir lá e resolver esse problema. Então, consegue perceber que a estrutura de uma apresentação focada 100% num contexto comercial, ela é totalmente diferente de uma estrutura institucionalizada. Porque lá na apresentação comercial, a gente não responde esse tipo de pergunta. Mas aqui, numa apresentação institucionalizada, que o investidor ele vai ver essa apresentação, que alguém de mercado vai ver essa apresentação, que, poxa, eu vou apresentar isso daqui para o mercado, eu preciso trazer esse tipo de resposta. Que é, no que a gente acredita no fim do dia? Qual que é a tese que a gente tem para esse negócio? E para quem já participou das nossas aulas de produto aqui dentro, tá? A gente tem uma aula que fala justamente sobre como construir uma tese, tá? De produto ou de negócio. Então, se você ainda não viu essa aula, você pode pedir. Pode ir lá no grupo Pedro, que faz parte do nosso time, tá? Pode pedir para ele, falar assim, pô, Pedro, a gente queria aula de produto que o Michael explica sobre como construir uma tese, tá? Então, aqui é a sua tese. Por que a gente entende que isso precisa ser mudado? Quando a gente faz isso, então, perceba a evolução dessa apresentação. Eu estou dizendo que existe um problema no mercado, existe uma lacuna. Eu estou dizendo que o mercado não quis resolver essa lacuna por esses motivos. Eu estou dizendo que eu acredito que resolvendo essas lacunas,
a gente tem um determinado tipo de resultado. Agora eu preciso mostrar o como eu vou fazer isso. Qual é o nosso modelo de execução? Qual é o método que eu vou ter para simplesmente resolver esse problema? Ou qual é a hipótese que eu estou criando para resolver esse determinado tipo de problema? E aqui que mora o pulo do gato. Por quê? Porque muita gente se preocupa na camada 1, na camada 2, na camada 3. Quando chega na camada 4, é uma camada muito simplista. Uma camada que não traz nenhum tipo de aprofundamento. E é a camada mais importante. É a camada que eu explico para o mercado aquela empresa que eu idealizei, que aquele problema que eu decidi resolver, que ninguém está resolvendo por N motivos, que eu acredito num modelo X, agora eu preciso quebrar esse modelo X e mostrar aqui dentro passo a passo de como eu vou fazer isso. É quando a gente passa a construir, de fato, então, um método existente ali dentro. E lembra que se você constrói esse método, você resolve um problema lá na sua apresentação comercial, porque quando você transformar isso daqui em algo comercial ou mercadológico, você vai precisar explicar esse passo a passo. Então, eu diria que é uma das poucas coisas que você aproveita na apresentação institucional que você leva para uma apresentação mais comercial. E aí eu tenho as camadas 5 e 6, que basicamente é mostrando alguns testes que a gente fez e que tem uma certa resultado, e eu faço um convite para essa pessoa a um tipo de ação. Então, beleza, eu apresentei tudo isso, apresentei meu modelo de negócio, apresentei minha tese, apresentei meu método, apresentei aonde eu estou aplicando isso, para quê? Qual é a finalidade que eu estou fazendo isso? Porque eu quero atrair mais um investidor? Porque eu quero trazer mais gente para fortalecer meu braço institucional? Porque eu quero criar novas parcerias de mercado? Então, aí você traz aqui, de fato, um convite existente, certo? Então, turma, isso precisa estar muito claro, esse modelo de estrutura para a gente, né? E o que a gente precisa entender? Todas as vezes que você vai fazer uma apresentação dentro do negócio, precisa ter muito claro. Essa pessoa que veio aqui na minha empresa, ou que me procurou, seja lá via WhatsApp, via um inbox do Instagram, porque mandou um e-mail, porque me viu lá no site, porque me encontrou no LinkedIn, enfim. Seja qual foi o canal que esse sujeito te achou, você tem que ter uma clareza muito grande. O que esse cara está procurando? Qual é a solução que ele está procurando? Ele quer ser meu parceiro? Ele quer ser um indicador? Ele ainda precisa ganhar mais confiança no meu modelo de negócio? Então você vai usar um modelo mais institucional. Não, esse sujeito, ele quer comprar, ele quer ter uma clareza mais técnica, ele quer saber qual que é o meu entregável, ele quer saber como que eu entrego, ele quer saber em quantos dias eu entrego, ele quer saber o que está dentro de cada um das minhas entregas. Então esse cara, ele está com uma forte intenção em querer comprar o teu produto. Então você tem que usar um modelo mais comercial. O erro na hora de apresentar ou de construir apresentações é não ter essa clareza muito bem estabelecida aqui dentro. Então, quando a gente não tem essa clareza muito bem estabelecida, você usa a apresentação certa para a pessoa errada ou no momento errado. Então, a gente precisa conseguir equilibrar qual é o formato de apresentação que faz sentido para a gente, certo? No fim do dia, o que nós precisamos? Né? A gente precisa compreender um formato muito claro, certo? E muito importante, que existem alguns erros estruturais. O primeiro erro deles é você ter a apresentação errada no momento errado. O segundo dele é você ser muito generalista. Então, ser generalista demais, isso é um grave problema. Você tem que ter um foco, você tem que ter uma verticalização ali dentro da sua apresentação. É a gente não ter materialização de entregável. E aqui vai um recado, principalmente para a turma que está produtizando serviço. Muitas vezes o serviço ele é algo intangível.
E isso precisa ficar muito claro. A gente precisa deixar esse modelo mais palpável. Cara, o que esse sujeito vai receber? Certo? Que ele simplesmente ele vai ter ao final de tudo aquilo que ele contratou. Então a gente precisa deixar isso de uma forma cada vez mais tangíveis, certo? E no fim do dia, você ficar apresentando um monte de cases sem nenhum tipo de narrativa. Se você vai apresentar um case no teu deck, né, você precisa ter uma narrativa lógica. Então você precisa conectar aquele case que você está apresentando com a estrutura que você está criando da sua apresentação. Isso é um dos fatores mais importantes que a gente tem na hora de criar uma apresentação. Então, no fim do dia, turma, o que é mais importante? Tá? Existem alguns mitos que precisam ser quebrados, e se você sair daqui hoje, com isso daqui na cabeça, a gente já valeu o nosso ritual semanal aqui dentro. Que é assim: Maicon, uma apresentação boa serve para qualquer situação. Mentira. Há situações, há contextos e contextos, e você precisa ter uma apresentação para esses contextos. Tá? Michael, eu tenho uma apresentação institucional, é perca de tempo, é muito melhor eu focar numa apresentação somente comercial. Errado, porque vai ter momento que você não vai vender, você vai construir autoridade. E a apresentação comercial, ela não tem esse objetivo de construir autoridade. Ela tem o objetivo de vender, ela está ali para explicar tecnicamente o que você vai entregar, como você vai entregar, de que forma você vai entregar isso. Ela não está ali para mostrar a sua visão de futuro, ela não está ali para mostrar teu propósito. Você pode até citar isso lá dentro. Mas o objetivo ali é focar numa conversão e não só numa geração de valor. Então, às vezes, a apresentação institucional ela vai ser importante, porque aquele cara não vai estar no momento de compra, você está ali para gerar valor para ele. Então, você precisa construir esse modelo de apresentação mais institucionalizado, certo? Michael, eu acho que às vezes é melhor ter uma apresentação que vai direto para o produto. Esse é um problema. Porque se você não explica contextualmente, certo? O porquê que teu produto existe, o que ele resolve, ao invés de você mostrar seus entregáveis direto, você perde valor. Então, essa perca de valor ela vai acarretar em você ter que mexer no teu preço na reta final. Certo? Então, o que eu recomendo para você? Tá? Ao final desse momento aqui de hoje, eu recomendo para você o seguinte. Primeira coisa, dá uma analisada nas tuas apresentações. Tá? Se ela está respondendo qual é a filosofia do negócio e quanto custa o produto, você tem um problema aí. Tá? Você está com muita coisa em um único lugar. Certo? Segundo ponto, faz um diagnóstico aí dos 4 erros. Né? Nossa, o meu entregável está visível. Tá? Meu cliente ele entende na ponta o que ele está recebendo? Não, ele não entende. Certo? E no fim do dia, o que você vai fazer? Antes de você começar qualquer reunião, você precisa estar muito claro o seguinte: o que esse sujeito veio buscar aqui hoje? Eu tenho que gerar autoridade para ele, ou ele está pronto para compra? Eu posso já pular o estágio da autoridade e simplesmente vender. Então, turma, um ponto muito importante, tá? E que vale muito vocês pensarem de agora em diante. Qual é o formato de apresentação que eu estou usando e quando eu devo utilizar? Porque esse é o maior erro existencial. Às vezes você tem um produto bom, às vezes esse produto está muito bem modelado, ele está muito bem estruturado, você tem uma tese muito bem clara, mas às vezes você está usando a apresentação errada, no dia errado, para a pessoa errada. Nada vai dar certo. E aí começa aquelas ideias mirabolantes
de que, não, eu tenho que reestruturar meu produto. Acho que meu produto não conversa com o mercado. Não, acho que agora eu tenho que repensar em toda a minha narrativa. Não, agora eu tenho que pensar no meu branding. E sendo que, na verdade, você não parou para pensar no teu modelo de apresentação. Vocês já pararam para refletir que quase ninguém para pensar no modelo de apresentação? Que assim, quais são as apresentações que eu tenho? Todo mundo pensa do branding, nossa, tem que construir um baita de uma marca e tudo mais. Né? Todo mundo pensa, às vezes, nem todo mundo, é um parênteses aqui, entre aspas, pensa na estrutura do produto, tá? Todo mundo pensa num olhar filosófico sobre o negócio, mas ninguém parou para pensar na estrutura de apresentação que ele está utilizando. Qual que é o meu modelo de apresentação que eu estou utilizando? E eu vou dizer para vocês, a maioria das empresas que a gente modelou aqui dentro do escritório, elas não só tinham problema de produto, ou de processo, ou de pessoas, mas um dos grandes problemas que elas tinham é que elas não conseguiam estruturar um modelo de apresentação que conseguisse ou vender o produto ou construir autoridade de mercado. Nossa, uma das coisas que a gente mais faz aqui dentro do escritório, antes da gente reunir com qualquer empresa para prospecção, eu sempre solicito a apresentação. Isso daqui é um ponto que eu sempre falo quando eu vou reunir com um cliente. Eu sempre falo o seguinte, olha, ou com um possível prospect, falo, cara, me manda sua apresentação, deixa eu dar uma olhada nela. Nossa, eu já ouvi do não tem uma apresentação para... Tem uma apresentação aqui que foi feita num Canva, e aí eu não estou citando quesitos, você pode usar o software que você achar necessário, mas o problema é que é mal estruturado, é mal feito. E quando é mal estruturado e mal feito, o sujeito do outro lado, ele tem a liberdade poética de interpretar do jeito que ele achar que tem que ser. E aí você não pode reclamar. E aí você não pode achar ruim que teu time comercial ele leva muito tempo para vender. Porque às vezes está mal estruturado a apresentação. Ou às vezes está complexo demais, ou às vezes está mal feito, ou às vezes não foi estudado, e assim por diante. Como já aconteceu casos de a gente estar modelando algumas empresas ou alguns produtos aqui dentro, onde a apresentação é muito bem estruturada, mas quem faz a apresentação ele não estuda. Deixa eu trazer um ponto para vocês aqui, mega importante, tá? Quem estiver apresentando ou representando a tua empresa frente ao cliente, pede para ele apresentar para você. Se é teu sócio da empresa, fala assim, sócio, vem cá, vamos tirar um momento aqui, me apresentam como você está mostrando a gente para o mercado. Se é teu time comercial, pede para eles apresentarem. Ó, eu já vi apresentações muito bem estruturadas, mas que não foram estudadas e que não foram treinadas. Porque não basta você ter uma apresentação muito bem estruturada, você precisa treinar ela. E treinar é um quesito muito constante. Eu tenho alguns amigos que eles sempre falam assim, Michael, a gente tem uma tese, que a tese é quem treina, joga. Então você pode pegar um sujeito que às vezes não entende muito sobre o teu mercado, se ele receber um treinamento muito adequado, pode acreditar, ele vai conseguir apresentar isso em outros lugares. Agora, se esse sujeito ele não estuda, ele não se dedica, ele não tenta entender o que foi colocado slide a slide ali dentro, ele não tenta entender a estrutura existencial por trás daquela apresentação, o que você está respondendo ali dentro, é óbvio, você vai ter um papagaio, uma pessoa que simplesmente vai ficar repetindo um monte de coisas e que não vai conseguir entender a real estrutura daquela apresentação ou o porquê que ela foi estruturada daquela forma. E isso eu consigo ver, assim, com uma clareza muito grande dentro das empresas. Inclusive, tem algo que a gente faz aqui dentro do escritório, que é fazer um cliente oculto dentro do nosso cliente. Quando a gente libera uma apresentação de produto, ou seja, esse cliente modelou o produto com a gente criou a apresentação dele, a apresentação dele foi para mercado, dos pontos que a gente faz é fazer um cliente oculto lá dentro. Então é o seguinte, deixa eu ver se o time desse cara pegou essa apresentação, entendeu,
treinou sobre ela, consegue fazer essa apresentação. Porque também não adianta você criar uma apresentação estruturada para o momento certo, mas, poxa, quem está apresentando não consegue fazer. Sabe aquela história? Isso é como se fosse uma dupla. 50% de um bom resultado de uma apresentação é da estrutura dessa apresentação. Os outros 50% é do orador que está fazendo essa apresentação. Então, se um desses pilares fica manco, a apresentação não vai ser boa. E, consequentemente, você não vai conseguir alcançar o objetivo que você almeja com aquela apresentação. Ou seja, de construir uma autoridade, ou seja, de vender alguma coisa ali dentro. Então, turma, pense nisso. Se você fez uma análise da sua apresentação, você tem o seguinte, né? Você está muito bem estruturado. Eu tenho para cada situação uma apresentação. Então, eu tenho uma apresentação institucional, tenho uma apresentação de venda. E tem cliente aqui dentro do escritório que a gente, inclusive, faz a apresentação por contexto de mercado. Então, às vezes, eu tenho um cliente que ele está atendendo mais de um mercado. Então, às vezes, a gente deriva essa apresentação dependendo do contexto que ele está inserido. Certo? Por exemplo, a gente tem um cliente aqui que é do mercado imobiliário. Tá? E ele é uma consultoria de mercado imobiliário. Dependendo do tipo que ele vai prospectar, de perfil, a gente tem um modelo de apresentação. Dependendo do momento, ele tem outro modelo. Então, isso daqui é importante. Então, vamos imaginar que você chegou na conclusão de que tua estrutura está muito bem feita. Segundo passo é o seguinte, analisa quem está apresentando. Aí você pode dizer o seguinte, Marco, mas sou eu que apresento. Então, treina a apresentar. Pega teu celular e grava você apresentando. Seja em áudio ou seja em vídeo. E depois, para ouvir o que você está apresentando. Você vai começar a encontrar erros. Você vai falar, poxa, isso aqui eu estou falando muito rápido. Pô, eu pulei esse slide aqui que não precisava ser pulado. Eu entrei num caminho que não precisava entrar. E assim por diante. Estou aqui no escritório, eu faço muito essa atividade. Boa parte das minhas apresentações, eu gravo elas. E eu sempre fico revendo. Nossa, aqui eu acho que eu preciso refinar um pouquinho. Eu não estou muito bem seguro do que eu estou apresentando. Então, eu acho que isso aqui eu preciso melhorar. E assim por diante. Então, ou seja, estruturar uma boa apresentação, ela tem 3 pontos importantes. Clareza, o que eu estou colocando ali, certo? Contexto, então, qual que é o contexto que eu estou me referindo? E o terceiro ponto, que é, de fato, a estrutura. Então, eu tenho uma clareza do que é o meu produto, eu tenho, de fato, um contexto muito bem definido, e eu tenho uma estrutura adaptada àquele contexto. E, no fim de tudo, você analisa quem está apresentando. Perfeito, turma? Então, muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje, tá? A gente mantém a nossa mesma rotina. Quem quiser esses slides, vocês podem ir lá no grupo, pedir para o Pedro, ele encaminha no privado de vocês. Michael, por que não envia no grupo? A gente não ficar enchendo o grupo de documento e assim por diante, conforme a gente tem acordado, certo? E eu espero vocês, tá? Na nossa próxima terça-feira, né? Para o nosso aí, então, mais uma semana aí de ritual. Perfeito? Aliás, desculpa, tá? Na nossa próxima é feriado. Tiradentes, né? Nossa, nós estamos num mês absurdamente complexo, né? É um dos meses com mais feriados que a gente tem no ano. Então, na próxima terça a gente não tem, que é feriado, né? Mas no dia 28, a gente sim vai ter mais um encontro do nosso Em Tese, e se eu não me engano, no calendário que eu passei para vocês lá, a gente vai estar falando sobre estratégia de precificação. Então, espero vocês e a gente manter aquele combinado. Se você conhece alguém que está querendo estruturar produto ou produtizar um serviço ou um negócio, convida ele para entrar dentro do nosso grupo, tá? É só você mandar o link de acesso ao nosso grupo e toda terça-feira vocês recebem esse link para estar aqui com a gente. Perfeito, turma? Obrigado. Boa semana aí para vocês e vamos correr, que já tem um feriado aí logo à vista. Um abraço.